3, verso de número 18. Bispo, eu tenho uma revelação em cima da tua revelação. Quem achou, diga glória a Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém, amém e amém. E você aplaude a Jesus Cristo, em nome de Jesus. E quando você aplaude, diga glória a Deus. Diga o que você sente por Ele, diga que Ele é maravilhoso. Senhor, nos leva a um lugar de revelação do Teu coração. Nos exorta, nos admoesta. Não nos deixe sair daqui sem entender, viver, compreender a Tua poderosa palavra. E que a Tua palavra venha em nós e produza em nós o resultado para o qual será enviado, fazendo somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Se assente. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, depois de estar velho, maduro, ele vai escrever as epístolas universais. E ele vai nos deixar uma grande lição. A epístola de Pedro é dividida em 2 cartas, mas Pedro traz uma receita para a igreja, que é a maior doença da igreja nos dias de hoje, à beira da vinda do Senhor, é faltar conhecimento. É um povo que não consegue crescer na graça. É um povo que não cresce em conhecimento. Quando fala em conhecer, em conhecimento, a pessoa já pensa em virar um pastor. Não. É um conhecimento que vai mudar a sua vida. Porque Oséias capítulo de número 4, verso de número 6 vai dizer: o meu povo foi destruído. Não vai ser, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E quem está falando isso é quem andou com Jesus, é quem viveu com Jesus, é quem comeu com Jesus, é quem dormiu ao lado de Jesus. Mas 3 anos foram pouco para conhecer a grandeza. Mas agora, longe de Jesus e perto de um grande propósito, ele entende que chegou a hora, antes, crescer na graça e no conhecimento. Irmão, quem é você? Quanto que tu cresceu? De quanto chegou no Evangelho e até o dia de hoje? Qual é o crescimento, irmão, disso? Porque nós crescemos até um limite. A gente não consegue crescer igual o Douglas menininho. A gente para de crescer, começa a crescer para os lados. Aí todo mundo cresce. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que antes, quando você vê escrito antes, está dizendo: isso é prioridade. Isso precisa ser primícia. Isso precisa ser primeiro. Antes, crescer na graça e no conhecimento. Preste atenção, agora para quê? Não está escrito crescer na graça e no conhecimento para se tornar um teólogo. Olha para que é. Para conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós estamos vivendo a pior geração de Bíblia da terra. Eu profetizo que você aprenda a palavra, não para você mostrar que sabe, é para tu viver, crente.
Quando você aprender, você não vai ouvir 98% das pessoas que tu ouve. É por isso que nós estamos vivendo um tempo fácil, um tempo difícil, que qualquer palavra arranca um crente da igreja, porque não dá crédito na palavra. Ele vem no culto, ele fica no celular, ele não ouve a palavra. Quando ele vê eu pregando, ele vai dizer, nossa, esse cara demora. Graças a Deus que demora. É melhor gastar tempo no culto pregando a palavra do que tomando dinheiro dos outros. E uma coisa que eu aprendi, toda vez que eu prego, eu aprendo. E eu não estudo para pregar, eu estudo para viver. Porque quando acabar o culto, daqui a pouco, uma hora acaba o culto. Isso não pode perder o valor na minha vida. Como é que está o teu crescimento? Pastor, eu não tenho tempo de estudar. Mentira. Eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Mentira. Preguiçoso. Preguiçosa. Zé Miguel, vai que cola. Quanto tempo você fica no celularzinho vendo vídeo o dia inteiro? Jogando joguinho. Aí não tem tempo. Não é que não tem tempo, não quer. Não quer. Aí eu leio Marcel, não entendo. Mentira, não quer. Não quer. Mas sabe a escalação do Corinthians, sabe a escalação do Real Madrid, sabe quantos pontos tem, sabe de tudo. Sabe tudo. Sabe quem vai estar no paredão do Big Brother? Sabe se é hoje que na novela a mulher vai roubar o marido da filha? Aí vem falar que não tem tempo. Que é isso, irmão? Que é isso? Que é isso, irmão? Tempo não se acha, tempo se conquista. Eu profetizo em nome de Jesus que você saia daqui hoje dizendo, eu preciso crescer. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. A graça você vai viver de desfrutar o sobrenatural. E o conhecimento vai fazer você entender o sobrenatural. Quem está entendendo? Uma geração anêmica, que qualquer videozinho, qualquer babaca, tira ele da presença de Deus. Bispo, em cima da sua revelação na casa do João Catarino, a sua revelação é perfeita e ela foi de grande valia. Agora o senhor vai fazer um adendo, incluir outro. Bíblia. Porque se Bíblia fosse prioridade, a gente não teria tanto problema. Não de saber, mas de temer. Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus? Eu só faço o que Jesus fazia. Quem que é assim? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 53. Vai lá. Tem alguém que é seguidor de Jesus aqui, sim ou não? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Quem é seguidor de Jesus aqui? Todo mundo sabe que Jesus até os 30 anos era um judeu normal. Sim ou não? Sim ou não? Um dia alguém me contou que Jesus chegou, tinha uma pombinha morta, ele bateu duas vasilhas, virou um peixe e saiu voando. Conversa, mentira, não está na Bíblia não. Quem está entendendo? E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus crescia em sabedoria, em graça, por que tu não cresce? Falei hoje lá em Suzano de manhã, irmã Lene. A irmã Lene foi testemunha ocular disso. Nós começamos a andar com o povo,
E nós não sabia nada. Eu ia, tinha uma oportunidade, os irmãos davam oportunidade para rir da minha cara. Aí na hora de falar eu misturava Paulo com Pedro, era um sarapatel da desgraça. E eles, em vez de me ensinar, eles ficavam do canto rindo para mim. E a gente pensava isso, que aquela galera era o ápice do evangelho na terra. Só que a gente começou a estudar e aprender, a gente falou, opa, há controvérsias. E aí nós começamos a aprender, a gente começou a descobrir que tinha crente mentiroso. A gente começou a descobrir que tinha crente que não tinha caráter. E onde que a gente descobriu isso? Ninguém precisou contar para a gente. A gente foi olhando a palavra. Os irmãos falavam e diziam, uou! Aí depois eles falavam e diziam, não, tem isso não. Não tem isso não. Aquele que não diz que não mente é o pior do mentiroso. Opa, não tem isso não, misericórdia. Quem está entendendo? Então, a Bíblia, ela é capaz de trazer luz. A Bíblia é capaz de libertar quem quer ser liberto. É por isso que fica a vida inteira na igreja, ouve palavra, depois vai para a internet dar lição de moral na igreja, querer ensinar a igreja que vive da palavra, que prega a palavra. Você vê como na internet só tem Luciano Subirá, só tem Eliseu Rodrigues, só tem mestre, mas não são mestres para a sua vida. São doutores de si mesmo. Mas Jesus está voltando. E vai buscar a igreja que cresce na graça e no conhecimento. Irmão, quando você conhecer, não é conhecer para dizer, não, eu me informo. Não, é para viver. É para viver. O que fez Deus nos libertar, irmã Lene, daquele povo que mentia? Foi conhecer a verdade. Senão estava até hoje debaixo de um jugo, sendo enganado, sendo massa de manobra. Aí o povo dá ouvido a fábulas. Paulo vai dizer a Timóteo que virá tempo que vão acreditar em fábulas. Vou falar rasgadinho hoje, sem massagenzinha, e não tem conversa. Eu vim pregar a Bíblia. Ter rebelião na igreja, não precisa orar, não precisa orar, precisa botar o rebelde para fora. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí nós tem que ver os dois lados. Não tem que ver os dois lados. Tem que expelir do copo o que não é copo. A Cláudia vai separar do Heraldo. Ai, precisa ouvir. Não, não tem que ouvir. Tem que sentar, orar para o casamento não acabar. A falta de Bíblia está trazendo o crente para um comportamento horroroso. Se pegar um testemunha de Jeová, à noite está no salão da testemunha. Pergunte por quê? Porque vai tomar um banho de Bíblia do salão da testemunha. Porque não tem um conhecimento para defender a sua fé. Não sabe o que faz na igreja. Não sabe como é que vai ser salvo. Não sabe por que é salvo. Eu profetizo que você aprenda na graça para ser o seu manual de defesa da sua fé, irmão. Tem um amigo nosso, um pastor, cara bíblico, irmão. Pastor Luciano, da Igreja Bíblica da Paz. Pastor Luciano congregava junto com a mãe do Anderson. E era capeta para tudo quanto é lado, era demônio, casamento acabado, era demônio, vai acabar o casamento, entrou na Polícia Federal, prestou concurso, o comandante fez um convite, o menino falou, vai ter uma reunião na minha casa, vai ter um estudo bíblico, você não quer ir lá? Aí ele foi, como ele era novo de concursado da Polícia Federal, ele foi, chegou lá, estava tendo um estudo bíblico, e ele começou a estudar. E ele foi para agradar o chefe, porque foi o chefe que convidou. E ele começou a estudar a palavra. Sabe o que ele fez? Meu amor, me perdoa, você não está endemoniado, é eu que estou endemoniado. Sabe o que aconteceu? Ele saiu daquele lugar. E hoje ele é um pastor que dá curso nas casas de Bíblia. Ele foi liberto pela palavra.
Ele não foi liberto numa campanha. Ele não foi liberto num sal grosso, num envelope. Ele foi liberto pela palavra. O filho dele é missionário, corre para aí, família abençoada. Ele prega junto com o pastor Edson Rebustini, que é presidente do conselho de pastor de São Paulo, um homem de Deus, pastor Edson Rebustini, um cara bíblico. Como aconteceu isso? Palavra, Bíblia. O cara recebe uma mensagem hoje, eu vou sair da igreja, porque recebeu uma mensagem. É mais fácil obedecer a mensagem do que obedecer o que está escrito. Mas eu profetizo que você cresça na graça e no conhecimento. Eu profetizo que você cresça na graça e no conhecimento. Bispo, aquela sua revelação vai receber o adendo do céu hoje. Nós vamos colocar como critério palavra de Deus. Porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus cura no culto, Jesus opera milagre, mas opera tudo isso porque está escrito. Porque o pastor não cura ninguém, a igreja não cura ninguém, a gente só ora porque está escrito. Porque Jesus disse: e eu vos dei poder, Mateus capítulo 10, para curar os enfermos e expulsar o demônio. Jesus não deu isso para todo mundo, é para 70 discípulos que Jesus está dando. Jesus está delegando: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião. Sabe por quê? Eu oro por alguém com câncer, eu oro por alguém com AIDS. Eu não quero saber se é AIDS, eu não quero saber se é câncer. Eu oro porque está escrito, meu irmão. Se está escrito, eu oro. Eu falo em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Anderson, ouve isso. Está no culto de manhã. Eu olhei para a Binha. Eu tomei um pau de Deus hoje de manhã, irmão. Ai, Jesus. Coisa boa é apanhar de Deus. Eu cheguei já chorando, contando para o bispo. Eu olhei para ela, deslocada. Falei: olha eu. Não quer saber? Não acabar. Olha o Espírito Santo. Mas ela também não é filha de Abraão. Não convém que ela desfrute da liberdade que toda igreja está vivendo? Ele fala. Quem conhece ouve. E aconteceu aquela maravilha de manhã. Eu não lembro. Ninguém falou. Vai lá e não. Veio uma passagem. Também não convém hoje libertar esta filha de Abraão. Eu profetizo em nome de Jesus que os versículos comecem a saltar dentro de você, irmão. Cresça na graça. Se você não crescer, irmão, essa nenenzinha, Benjamin, cadê Benjamin? Está preso? Está lá, tá. Se soltar Benjamin aqui, umas crianças aqui, eles vão sair dando estrelinha no meio da igreja. É assim ou não é? Porque ele é menino. E crente que não cresce sempre será menino. Menino. Não pode mandar na esquina sozinho, porque é menino. O Pedro Henrique, eu falo: olha para os dois lados para atravessar a rua. Olha aí, rapaz, para os dois lados. Ele fala: eu estou vendo. Ele abaixa a cabeça igual um touro e corre. Aí eu falo: que isso, varão? Quem está entendendo? Mas ele é menino. Diga para o seu irmão: se você não crescer, você vai sempre um menino. Vai ser sempre um menino que não pode andar sozinho. A ausência de Bíblia, ela traz divisão. Está ali o Douglas Menininho, um cara bíblico, pregador das casas, que gosta de Bíblia. Aonde você enviava, pregava a palavra. Pregava a palavra. Pregava a palavra.
Pregava a palavra. Prega a palavra. E como é que você envia alguém que diz que é crente e ele desprega a palavra que é pregada na igreja? Quem está entendendo? A gente não vai ter mais tempo para isso. Vai ser a palavra. A gente vai crescer na graça e no conhecimento, porque pela graça sois salvos. Pode falar ou não pode? Vai doer. A irmã não sabe que o marido é o cabeça da igreja? É o cabeça da casa, sim ou não? Todo mundo não sabe isso, até as crianças, meninas pequenas, sim ou não? E por que não honra esse varão? Ah, mas eu acho, é devagar, mas está escrito. Ah, mas eu não concordo, mas está escrito. Não concorda, vira feminista. Tira a roupa, sai na rua, faz barulho. Eu sou igual homem. Vai trabalhar carregando cimento, carregando caminhão. Vai trabalhar no porto, na estiva. Quem está entendendo? Sabe o que vai acontecer com essa irmã? Esse casamento vai acabar. Porque uma hora o vaso que é bonzinho não vai aguentar. Eu profetizo que eu não vou na sua casa tão cedo, numa visita inesperada. Porque quando a gente aparece numa visita inesperada, é porque deu ruim. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não, mas é do meu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito que está escrito. Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade. Quem não cresce na graça fica sempre menino. Coisa horrorosa é adulto dando trabalho de criança. Davi disse: hoje eu sou homem, mas já fui menino. Quando menino eu andava como menino, mas agora sou homem. E nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Aí vem o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10. Quando menino eu andava como menino, mas agora eu sou um homem. Quem está entendendo? Você pode escrever o que você quiser na internet, mas o que vale é o que está escrito aqui. O que vale é o que está escrito aí. Você pode curtir, você pode compartilhar, mas o que vale é o que está escrito aí. O que essa meninada está anotando, é isso que vale, é isso que vai fazer a diferença. Aí eu vou fazer um voto para ler a Bíblia. Esquece, meu irmão. Eu preciso querer meditar. A Bíblia não manda ninguém ler. A Bíblia manda meditar. O que é meditar? Ler, lembrar, estudar, mastigar. Salmo de número 1, verso de número 2. Antes, olha que Pedro está dizendo, antes. Pedro começou dizendo, antes, crescer na graça e no conhecimento. Aí vem Davi, escrevendo no primeiro salmo, e a dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ó Deus, é para Josué na terra prometida, para chegar lá. Josué, não temas, não te espante, não te pasme, onde tu quer que tu fores, aleluia, medita nesta lei, não tire esta palavra da tua boca, medite nela de dia e de noite, não te desvie para a esquerda, nem para a direita, porque eu serei contigo, onde quer que tu fores, eu te abençoarei. Aí nos próximos versículos Deus vem e fala, repete tudo de novo. Josué, ser forte e corajoso. Não te aparte tua boca deste livro. Medita nele de dia e de noite. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Nós precisamos crescer, irmão.
Quando você aprender, sabe o que Deus vai fazer? Pergunte o quê? Vai tirar o Zé Profeta da tua vida? Vai tirar a desconvertida da tua amizade? O seu negócio vai ser, está escrito. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 119 e 105 de Salmo. Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Será que o seu caminho não está escuro demais? Pode falar ou não pode? Irmão, tem coisa que não dá. Se Deus quiser tomar a Zoe para falar com a gente ouve. Mas crente que não sabe um versículo da Bíblia e toda hora tem uma revelação. Toda hora já não era. Eis que Deus te diz, eis que Deus diz, toda hora. Não pode ver o irmão de terno, uma missionária de saia, correndo atrás de profecia. É igual aquela nossa irmã, que acabava o culto, tinha uma velhinha que andava com a gente, missionária Soledade. Tinha uma irmã fortinha que andava com a gente, ela gosta, até hoje ela gosta. Ela não pode ver alguém do mundo. Se vê a irmã do cabelão de saia, ela já gruda, já faz o cabelo da irmã para ver se Deus entrega um negócio. E acabava o culto, amiga da Roseli. Aí acabava o culto, ela abraçava a velhinha, ela é grandona, ela sacudia a velha de um lado para o outro, velho. Para ver se a velha diz alguma coisa. Todo mundo correndo atrás de uma profecia com a Bíblia fechada. Todo mundo correndo atrás de um profeta com a Bíblia fechada. Que é mais fácil correr atrás de um profeta do que correr atrás da Bíblia e ler: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. Jesus não vai buscar uma igreja que não ama a sua palavra. Pastor, eu não gosto de Bíblia. Então prazer, tu nunca gostou, fé de Jesus. Porque João capítulo 1 vai dizer: e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. Quem tem uma amizade muito forte com alguém aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Ninguém vai ter uma mensagem, uma amizade forte com alguém. Você não vai receber a mensagem: oi, prazer, meu nome é Maria, eu quero ser seu amigo. É assim ou não é? A amizade o relacionamento vai crescer de um relacionamento diário, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ah, eu não consigo orar. Não, é que você não quer orar. Porque como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu nunca paro para falar com Deus? Você quer ver você ter tempo para orar? Deixa o médico chegar para você na porta do UTI e dizer: pai, mãe, o que nós poderíamos fazer, nós já fizemos. Aí vai ligar, menininho: pastor, tem culto? Não, hoje é sexta, irmã. Vamos para o monte. Iraci, tu vai em alguma igreja? Vai querer. Porque a oração só se torna necessária quando ela é imprescindível. Porque quando você estiver numa porta da UTI, você vai arrumar tempo para orar. Você vai ter todo o tempo do mundo para ler Bíblia. Vai ligar: a irmã Cláudia, saiu essa palavra, a irmã pode me explicar? A Cláudia vai dizer: tu, mulher? Eu, pelo amor de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem faz o crente é sua necessidade, irmão. Eu profetizo que a sua necessidade é crescer na graça. Sabe por que nós temos muito problema? Porque não cresce na graça, não cresce no conhecimento, não consegue temer a palavra. Quer trazer? Não, mas é uma questão de interpretação. Interpretação uma ova, está escrito. Joseph Smith era um homem avivalista na Inglaterra. Ressuscitou 27 pessoas no seu ministério. A oração dele para o morto era assim: eu estou orando por você que morreu, porque está escrito. Há poder no nome de Jesus. 27 pessoas ressuscitaram.
E quando não ressuscitava, dizia, e aí vaza? Não, Deus amou demais, não quis dividir com a gente, levou, foi para ele, porque também está escrito. Quem tem coragem de orar por alguém morto? Levante a mão, deixa eu ver, sem mentira. Quando chegar no velório, eu te dou oportunidade. Hein? Próximo velório tu vai estar comigo. Nós vamos orar para Deus ressuscitar. Eu vou levar até um microfone, Leandro. Um microfone e uma caixa de som, para ver se o morto vai ouvir. Você acha certo ou errado orar pelo morto ressuscitar? Certo ou errado? Certo ou errado? Mas morto ouve? E para que? O outro está vivo. Eu nunca tinha visto isso. Um dia eu estava em um velório em Arujá. E o varão disse, eu vou orar para Deus ressuscitar um presbítero. Eu falei, essa eu quero ver. Cruzei o braço, irmã Lene, e fiquei lá. Essa eu quero ver. O varão é mais doido que eu. E eu estou assim. E o varão começou a orar, o presbítero da Assembleia de Deus. Senhor, está escrito que o Senhor deu poder para curar os enfermos, expulsar o demônio e ressuscitar os mortos. Eu não estou orando porque eu mereço, eu estou orando porque está escrito. E eu creio no que está escrito. Arás. E ele começou a orar. E eu falei, rapaz, o cabo é doido mesmo. E daqui a pouco ele disse, e ainda que tu não ressuscite, tu continua sendo Deus. Acabou o velório. A glória desceu no velório. Tinha um evangelista desviado, há 12 anos desviado dos caminhos do Senhor. Ele brigou, ele teve um acidente com a irmã, ele perdeu a fala. E Deus tomou uma criança no meio do velório, pegou o cunhado com a cunhada. Eles tinham um grau de parentesco, eu não sei se era cunhado, eu acho que era. E a criança pegou na mão dos dois, colocou um do lado do outro. E ele abriu a boca e falou, eu peço perdão a você. E foi renovado com o Espírito Santo. É porque o presbítero era bom? Não, porque está escrito. Que a nossa fé seja fé bíblica. Não seja fé de emoções. Não seja fé, do culto, o culto foi, não. O culto é acaba. Mas isso aqui vai durar para sempre. Nós falamos uma palavra, Deus deu uma palavra quinta-feira gloriosa sobre integridade. Ninguém vai ser íntegro sem isso aqui. Ninguém vai ter integridade sem meditar nesse livro. Eu falei meditar, não falei ler. Aleluia. Nós falamos isso na Cadoleiro para os varões. Tem dias, se a gente não souber disso aqui, se a gente não souber disso aqui, Fábio, se a gente não respeitar o William, meu pastor, saudade de você, se a gente não entender, lembrar do que está escrito, a gente vai jogar tudo para cima. Nós vamos jogar tudo para cima. Abra a sua Bíblia em João 14, 26. Quem acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia? João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Quem já ouviu alguém dizer, eu não leio porque eu esqueço, não guardo. Você pode esquecer. Diga para o seu irmão, você pode esquecer. Mas tem alguém que vai te fazer lembrar. Até o que você esquece. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quem vai ensinar? Quem vai ensinar? A Zoe é bebezinha.
Como é que eu vou falar do A, E, I, O, U para Zoe, se ela não sabe o que é A, E, I, O, U? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Sobe para o 21. Sobe para o 21. Verso 21, volta para trás. Achou? 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 Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama a Bíblia? Quem ama a Bíblia? E bem, tu não aprende se tu diz que ama. Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem, aquele que sabe, sim ou não? E aqueles que os guarda, esse é o que me ama. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Aquele que tem, quem é aquele que tem? Aquele que sabe, aquele que os guarda, aquele que pratica. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pode falar ou não pode? Evangelho sem Bíblia é perca de tempo. Não, porque você é o ponto fraco de Deus, não importa o que você fizer, Deus vai sempre te amar. É verdade. Mas Deus não tem responsabilidade com quem não ama a sua palavra. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. É por isso que você entra na internet e está, partiu o culto, depois está, partiu o fluxo. Um monte de pastor que não tem Bíblia, beberrão, fanfarrão, liberando todo mundo para beber, encher a cara, fazer tatuagem. Pergunte por quê? Para manter a igreja cheia. Para manter a igreja cheia de pessoas vazias. Pode beber? Pode beber, não tem problema não. A Bíblia diz não se embriagar. Mentiroso. A Bíblia chama o vinho de escarnecedor. Mentiroso. Paulo diz não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mentiroso. Se eu chegar aqui e dizer, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, abra sua Bíblia em João. João, João, não é o Catarina não, o João aqui. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Nossa, que bênção, o pastor está bêbado. Nossa, que bênção, o pastor está chapado já. Sabe o que você vai dizer? Que coisa horrorosa. Eu não acredito. Como é que pode um pastor, mas tu quer beber? Quem já pegou o Uber aqui? E se você chegar no Uber, ele fala assim, boa tarde, pode ir na van. Você vai? Quem já andou de avião? Quem já foi recepcionado pelo comandante? O comandante sempre tem a voz de locutor de FM, né? Parece a voz do pastor Genonci. E se você entrar no avião, o comandante estiver na porta e diz assim, boa tarde. Você embarca, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E por que você quer que o pastor libere cachaça? Ai, quem tem que falar é o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 32. Vamos correr para a ceia. Romanos capítulo 1, verso 32. Agora vai doer. Fala para o seu irmão, vai doer. Mas vai sarar. Na minha igreja, eu bebo uma cervejinha socialmente. Não, bebe socialmente não. Bebe logo aí a pitu que a Roseli tomava, enche a cara. A pitu, a velho barreiro, bombeirinho, a bombeirinha. Bebe tudo, enche a cara. Tem um copão grande hoje, não tem um copão aí? Um copão de 700. Quem lembra do irmão que pulava aqui e batia a cabeça nas paredes? Quem lembra? O Saulo lembra bem dele. O Saulo está doido para entregar uma revelação para ele.
Romanos capítulo 1, verso 32. Romanos capítulo 1, verso 32. Olha como é que está a igreja hoje. Eu vejo alguém fazendo o que a Bíblia condena. Aí fala assim: eu não vou falar nada, porque sabe como é que é? Covarde. Você não vai falar porque você gosta desse cenário. Tinha uma jovem da igreja, foi para a internet, colocou um relacionamento sério com uma outra menina. E os crentes: parabéns, Deus abençoe essa nova união. O pastor que é chato. Deus abençoe essa nova união com outra menina. Com outra menina. Com outra menina. Ei, irmãs, ei, irmã, essa sua amiga, Deus o livre e guarde, está repreendido em nome de Jesus. Essa sua amiga, essa sua amigaça, se o teu marido botar relacionamento com o outro, essa crente mequetrefe, pilantra que não é crente, vai escrever: Deus abençoe essa nova união. Pergunte por quê? Porque não é, diga não é. Nunca foi e nunca quis ser crente. Porque quem é faz isso. Embora conheça a sentença de Deus e de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprova os que praticam. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Eu profetizo que você cresça na graça. Eu profetizo que você cresça no conhecimento. Porque a Bíblia diz que Jesus crescia, missionário, em tamanho, em graça, em sabedoria. Cresça na graça e na sabedoria. Ninguém vai ser arrebatado no dia do juízo se não for aquele amante da palavra. Preguei hoje em Suzano sobre o sacerdote Esdra e sobre Ruth. Sacerdote Esdra, 1.500 pessoas, 1.500 quilômetros de distância, pastor menininho, 17 mil pessoas, está escrito no texto. E eu apregoei um jejum e nos humilhamos para Deus, para que Deus levasse nós em segurança pelo caminho. Aleluia. Agora no capítulo de número 1 de Ruth está escrito: e Elimeleque saiu de Belém e foi a Moabe, 140 quilômetros de distância, atrás do Mar Morto vivia a terra de Moabe. Ei, a Bíblia vai dizer que teve fome em Belém, mas não disse eles que ninguém morreu em Belém de fome. Sabe o que eu vejo? A igreja que não tem Bíblia, qualquer Moabe convida ela, ela vai. Qualquer terra de Moabe. Gisele que vem de longe, sabe onde fica Moabe? Atrás do Mar Morto, 140 quilômetros. É ir e voltar para tua casa, é a mesma distância, é pertinho. Ei, foi para a terra sem Bíblia. Sabe o que aconteceu? Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. Mas a Bíblia diz que o sacerdote Esdra percorreu 1.500 quilômetros com 17 mil pessoas. Aprego hoje. Ei, você não está entendendo? Quem está em Belém está querendo ir embora. Quem está no cativeiro diz: me leva para Belém, me leva para Belém, me leva para Belém, me leva para Belém. Moabe é a terra da idolatria. Moabe é a terra onde a filha dorme com o pai e gera filhos. É Moabe. Sabe o que separa Moabe de Belém, bispo? O Mar Morto. O que era o Mar Morto? Terra da sem vergonhice, que Deus destruiu. Saiu da terra do pão e foi numa viagem longa. Pertinho, pertinho. Não orou, não buscou, não pediu direção de Deus. Foi 4. Quantas pessoas foram?
Morreu 3. Sabe quantas pessoas morreram da família? 75%. Depois você leia Esdras capítulo 8, verso 20 em diante. Abre aí para não acabar, abre aí. Esdras capítulo 8. Eu falei para o bispo que eu achei. Aí o rabino hoje estava apaixonado por Jesus, irmão. Foi até almoçar com nós. Me pagou até um doce, ofereceu um sorvete. Acho que Jesus está voltando. Meu Deus. Esdras capítulo 8, verso 21. Depois o rabino na mesa começou a dividir o amor do rei. Põe aqui, meu pastor. Esdras 8, 21. Ó, presta atenção. Um está na terra da bênção e vai para a terra de Moabe. Só que Cláudia, é amante da palavra. Ele é escriba. Ele está sendo liberto o povo pelo poder da palavra que ele tinha. O rei disse: não há ninguém como Esdras, ninguém serve outro Deus, todos os sacerdotes vão servir ao Deus do sacerdote Esdras. Então junto ao rio Ava, proclamei um jejum para humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedimos uma boa viagem para nós e para os nossos filhos e para tudo que era nosso. 22, olha isso aqui, bispo Joales, Leandro que gosta de Bíblia. Menininho, ele tinha moral com o rei, podia pedir Marília, manda escolta, manda casa, manda roda, manda todo mundo. Olha o que o homem diz, um íntegro de Bíblia. O rei já tinha dado dinheiro, tinha dado cheque em branco, fala o que você quiser. Olha o que ele disse no 22. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro, para nos defender do inimigo. Pai do Senhor, meu amigo. Escute. E eu tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já havíamos dito: a mão de nosso Deus está sobre nós, e todos que o buscam, para o bem deles. Presta atenção, Cláudia. Ele podia pedir para o rei, ele disse: eu tive vergonha de pedir para o rei, porque eu falei que Deus guarda o seu povo. Porque eu falei que Deus guarda o teu povo. Sabe por quê, rabino? Porque deve ter lido Deuteronômio 28. Se atenderes à voz do Senhor teu Deus e os mandamentos que te ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti. Para o bem daqueles que o buscam, mas a sua força e a sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Pode falar ou não pode? Ninguém está abandonando religião e ninguém está abandonando igreja. Está todo mundo abandonando a Deus. Conversa. Estão todos abandonando a Deus. Quando o povo pede o rei, Samuel se lamenta, Deus fala: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, e sim a mim. Mas Jesus vai vir buscar uma igreja que não conhece muito, mas o que conhece pratica. A igreja que Tiago diz: não sejais sóis ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Aleluia. Bispo, eu profetizo que a tua profecia se encaixe na palavra, porque isso a gente vai colocar como exigência e vai cair mais de 90%. Por isso que vai nascer um monte de Isaac aqui, que vai vir um tempo de riso, um tempo de palavra. Sabe como é que está a igreja hoje? A igreja de Ezequiel 36, que servia ao Deus Osíris, que quando morria, arrancava o coração, Marcelo, a pessoa morria, abria, com medicina egípcia, abria o coração do morto, arrancava o coração, botava um coração de pedra. Pergunte para quê? Para que eles não sejam julgados pelas obras do seu coração. Quando Deus olhava, o Deus Osíris dizia: não, só tem uma pedra, não há nada contra eles. Aí vem Deus e diz: e eu vos arrancarei
o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e dentro dele colocarei o meu espírito e a minha lei, e vós serais o meu povo e eu vos sereis o vosso Deus. Sabe o que estão fazendo hoje? Sabe o que estão fazendo, Tiago? É melhor não saber para não ter que fazer. Se lascou. Deus vai arrancar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. Põe aqui, abra sua Bíblia em Jeremias 31, 33 para acabar. Ninguém vai para o céu sem palavra. E você não precisa ser um teólogo. Você precisa saber poucos versículos e praticá-los. E o que você não sabe? O bispo pregou em Suzano no domingo passado. Deus dá uma ordem aos pais. Deuteronômio capítulo 6. Fale aos filhos todo dia, todo dia, todo dia. À beira da sua cama, à beira da sua mesa, fale da minha lei para os seus filhos. Não é um pedido, é uma ordem. Porque se você não ensinar a Bíblia, o professor na escola vai ensinar a fumar maconha. Aí você vai dizer, o professor não. O que você fez? O que você está dando para o filho? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles, na mente, lhe imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. E eu serei Deus dele, e ele será o meu povo. Quem está entendendo? Ontem eu estava em casa, estava vendo alguns vídeos de arrebatamento. Aí eu amo aquele filme do apóstolo Paulo. Toda vez que eu vejo um trecho daquele filme, eu acho que eu preciso virar crente. Toda vez que eu vejo aquele velho careca falando, as falas deles entram na alma e a gente entende que a gente precisa virar crente. O povo morrendo, a mãe chorando dizendo, eles vão matar os meus filhos. E ele dizia, daqui 10 minutos nós estaremos com ele, porque está escrito. Porque está escrito. Deus vai levantar uma geração, Mateus. Não é para saber, é para viver. Uma geração que não vai trocar um versículo da Bíblia por um beijão de língua, por uma chupada no pescoço, por uma noite no motel. Que vai dizer, o que Deus tem para mim é algo grandioso. O que Deus tem para minha casa é algo grandioso. O que Deus tem para mim é algo grandioso. O que Deus tem para mim é algo grandioso para minha casa, para meus filhos. Irmão, você não tem que ir para o céu porque você tem medo de ir para o inferno. Você tem que ir para o céu porque você ama Jesus e quer passar a eternidade. Os crentes estão vindo para a igreja com medo do inferno. Aí você vai para o inferno dentro da igreja. O que está escrito no texto? Crescer na graça e no conhecimento, para que nós possamos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no dia da eternidade. A Ele seja dada a honra, a glória para todos sempre. Amém. Para que eu preciso crescer? Para me entender a mente dele. Porque Paulo diz, porque nós temos a mente de Cristo. Que mente, mano? Nossa mente sempre foi podre. Nossa mente sempre foi perversa. Mas o Espírito trabalha na gente e purifica. É por isso que nós temos a mente de Cristo. Por isso nós temos a mente de Cristo. É por isso, se o teu problema na igreja que vai lá, é plá, 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 e não tem um versículo. Se tem só plá, plá, não precisa de Bíblia. Se tem só plá, plá, não precisa de mensagem. Deus está levantando uma geração amante da palavra. Que vai ler, vai dizer, Senhor, eu profetizo que o Espírito Santo começa a te ensinar.
Todo problema que a gente tem, todo problema que a gente tem, todo problema que há numa igreja, todo problema que há numa igreja, todo problema que há dentro de uma casa é porque alguém infligiu o que está escrito. Não, você não está entendendo. Não, mas é o diabo. Não! Não é o diabo. É que alguém infligiu alguma parte do que não poderia infligir. E nessa infração o diabo disse: é eu, esse cara sou eu que você chamou. Quem é seguidor de Jesus? Como é que Jesus venceu o diabo numa tentação? Você quer vencer como? Na internet? Jesus venceu na palavra, Cláudio. E eu não vi Jesus. Não. Jesus disse: está escrito. Ao diabo, ao diabo. Não, porque está escrito. Jesus disse: mas também está escrito. Quando o diabo chegar e dizer que está escrito, você diga: não está escrito. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não adianta eu falar dessa palavra e não crer nessa palavra. Eu profetizo que você creia em toda a palavra que Deus tem liberado. Em toda a palavra que Deus está liberando. Quando você lê um versículo, Deus quer falar algo com você sobre aquele versículo. Não é só aqui na igreja. Sai da fila dos amínguas e entre para a fila dos desejosos de palavra. Pastor, eu não entendo não. Tem curso bíblico, quarta-feira vai ter um comendo Bíblia. Tem estudo bíblico, bispo, vai ter estudo bíblico. Olha para cá, os obreiros. Quem não manuseia bem a palavra não é digno de servir na casa de Deus. Está escrito. Paulo escreve a Timóteo: eu não entendo, se esforça, chegou o tempo. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Olhe para cá os casados, olhe para cá os casados. Olhe para cá os casados. Se você amar a palavra, você sabe quando você vai se separar? Nunca. Pastor, mas a vaza está só o sangue. Aguenta a vaza. Porque amanhã é tu que vai estar só o sangue, ela também vai te aguentar. Vou falar. Quem ama a palavra não separa. Quem ama a palavra não abre mão da aliança que tem com Deus. Quem ama a palavra vai... Quem está entendendo? Quem está entendendo? Começou rápido, começou o menino trabalhar comigo terça-feira. Trabalhou terça, na quarta ele perguntou: o senhor é pastor? Eu falei: pela misericórdia. Ele disse: o senhor não disse? Eu falei: não tem que falar, você tem que ver em mim um pastor. Na quinta ele mandou mensagem: pastor, eu estou com problema com minha esposa, ore por mim. Coloquei na intercessão na quinta, na quarta para quinta. Na sexta ele veio trabalhar: pastor, eu fiz uma coisa, botei minha mulher para fora de casa. Eu falei: está maluco, cara? Mas o senhor não sabe o que ela fez. Eu falei: você fez pior. Aí ontem ele mandou mensagem do lado da esposa, dizendo: pastor, obrigado pelas orações. 3 dias só. 3 dias. Um casamento foi restaurado. E vai ter dia que você vai ter que falar de casamento brigada com a tua vaza. Pergunte por quê. Porque está escrito. Ó, menina, você fala o que você quiser com a sua esposa, que eu estou de saco cheio de casamento também. Vai se lascar tu e ela junto. Está escrito. 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 Você não vai fazer porque você é bom. Você vai fazer porque está escrito. Cresça na graça e no conhecimento. Cresça na graça e no conhecimento. A internet está cheia de mensagem.
Deus vai vender o céu por sua causa. Se você bloquear Jesus, Jesus vai cair da pressão. Abraça. Você não precisa de igreja. Você não precisa de pastor. Não, tu precisa de internet. Você precisa de uma palavra, irmão. Você precisa de uma palavra. E no dia da nossa calamidade, irmã disse, no dia da nossa calamidade, missionária Rosana, a gente só quer ouvir uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Eu, novo convertido, comecei a pregar. Um dia eu estou virando do presídio de Franco da Rocha. Cheguei numa casa perto da irmã Lena, onde ela morava. Chegou um irmão, santarrão, todo santarrão, prostituto e sem vergonha. Ele chegou em mim, Douglas, eu novo convertido. Ei, irmão, você fala muito na gíria, irmão. Falei, cara, eu sou pregador da boca mesmo, da cadeia. Aí eu não tinha argumento para falar para ele. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Ganha as almas que eu ganho para Jesus. Aí criou aquele clima, ele me expôs na frente de todo mundo. Quando eu terminei de pregar, quem chegou é a irmã Lene, que não sabia de nada, um amigão dela. E ela chegou em mim e falou, irmão Marquinho, Deus se agrada do jeito que tu prega. Já viu o Kiko cobrando a bronca do Chaves? Eu quase fiz igual o Kiko. Olhei para aquele negão e falei, gentalha, pede para um Deus. Quando a irmã Lene chegou, eu estufei o peito, Sérgio. Falei, te mete comigo, negão, para tu ver. Ela não sabia de nada. O irmão me expôs na frente de todo mundo, cara. Eu falei, Jesus. E ela não sabia de nada. Falou, Deus tem se agradado da tua fala. Deus tem se agradado do jeito que você prega. E naquele dia 2 ladrões não aceitou Jesus. Não está na eloquência, está no poder da verdade. Não está na dicção, no gesto, no jeito, no escatológico, no hebraico, no grego, no aramaico, não. Está no tanto de verdade que tem na mensagem. Cresça na graça e no conhecimento. Eu falei para o Benjamin, você conhece Abacuque? Ele perguntou o que estava escrito. Ele chegou na professora e falou, ei, professora, a senhora conhece Abacuque, o profeta? Ela falou, não. Ela falou, como a senhora não conhece o Abacuque? Isso é crescer na graça. Isso é crescer na graça. Quem está entendendo, irmão? É melhor ele falar de Abacuque do que a professora falar que ela foi xingado por ele. Eu profetizo que a nossa casa cresça, Fábio, na graça e no conhecimento. Deus vai, quando você souber a Bíblia, toda jornada que a sua casa fizer, ela vai ser feliz. Toda jornada da sua casa será feliz. Esdras apregoou um jejum. Deixa eu dar a lição de casa com o Den Suzano. Comece a jejuar pela sua casa, irmão. Pare de vir para a igreja e dizer, eu já fui para o canto e aí não aconteceu nada. Paga preço como Esdras. E eu apregoei um jejum, chorei e me humilhei para Deus, para que guardasse os nossos filhos, nossos bens e toda a nossa casa. 1.500 quilômetros de distância, 17.000 pessoas, não morreu ninguém, ninguém pereceu, e ele voltou para Jerusalém. A pergunta por que o rei liberou, pergunte por quê. Por causa da palavra que ele tinha guardada no coração. Aplaude o Senhor Jesus, coloque-se de pé. Quem está entendendo?